Olá, mais um vídeo do canal do outro lado da história. E hoje não vou tratar de história, né? O canal é voltado mais para isso, mas às vezes eu me dou o direito aí de falar sobre outros assuntos que eu também gosto, como por exemplo futebol. E vou falar de futebol hoje porque nesse caso aí de pandemia, né, do vírus chinês aí, a gente teve a paralisação de várias atividades, das atividades futebolísticas praticamente no mundo todo. Eu digo quase no mundo todo porque você tem, como por exemplo, a Coreia do Sul e talvez alguns outros países que não parou, os campeonatos continuaram, né, com restrições, mas continuaram. Na Europa, os principais, e no Brasil parou. Na Europa já voltou, né, os principais pelo menos, e aqui no Brasil vai voltar o Carioca hoje, o Paulista, os times estão autorizados a voltar aos treinos, não sabe quando vai vir as partidas, enfim. E aí os outros estados continua parado. Mas o que eu vim falar aqui é o seguinte, porque existe uma turminha, né, da imprensa e da mídia e até da população em geral criticando a volta de futebol, né? Aí eu pergunto, porque assim, as pessoas acham que o futebol ele é apenas feito de jogador e treinador de futebol e presidente. Mas você tem outras funções que precisam existir para que esses também possam aparecer, como por exemplo roupeiro, faxineiro, segurança e por aí vai, jardineiro, né? E essas pessoas não ganham salários exorbitantes como os jogadores, presidentes, treinadores. Eles ganham salários, são assalariados. E nesse período da pandemia, alguns perderam seus empregos, né? Outros podem estar sem receber, né? Eu digo assim, não, talvez nos clubes grandes talvez não tenha, o impacto tenha sido menor. E mais ou menos, e assim, com ressalvas, né? Porque o Flamengo, um tempo desse, saiu a notícia que demitiu aí, acho que 30, 50 funcionários, porque não ia ter condições de pagar, né? Mas o Flamengo, que é o segundo time que mais tem dinheiro hoje, apenas atrás aí do Palmeiras. Aí eu pergunto, os clubes da segunda divisão, da terceira divisão, que precisam desses profissionais, mas que para receber eles precisam que os clubes estejam em atividade, né? Estejam jogando. Então, assim, vamos parar um pouquinho e pensar, porque a gente fica criticando, né? O futebol europeu voltou, ninguém fala nada ou então elogia. Mas quando diz assim, vamos voltar no Brasil, aí todo mundo, uma parte, né? Quer meter o pau, né? Quer aparecer, não, que não tem que voltar, que isso não é a hora. Sim, e aí, como é que faz? Você acha que os clubes têm dinheiro assim, um fundo falso, onde eles vão lá, pega dinheiro para pagar todo mundo? Citar exemplos. Palmeiras perdeu mais da metade dos seus sócios torcedores, não está arrecadando assim como todos os outros nada, porque não tem jogo, o patrocinador não vai pagar se o nome dele não está aparecendo. Então é aquela coisa. Aí a gente pode dizer, reduz o salário dos jogadores. Não é suficiente. Os clubes de futebol têm muita gente trabalhando. Só reduzir salários como eles já fizeram não é suficiente para você poder pagar não só aos jogadores, aos treinadores, mas aos outros profissionais que são os mais afetados. Esses jardineiros, faxineiro, roupeiros, seguranças, esses é que estão, que é o grande X da questão. Mas para eles poderem ter salário, os jogadores têm que estar em campo jogando, o clube tem que estar aparecendo na televisão, porque senão não tem dinheiro. Torcedor não vai, não, a maioria dos torcedores já estão saindo fora do sócio torcedor, porque não está indo para o estádio, e é lógico, eu não estou indo para o estádio, eu vou ficar pagando sócio torcedor. O patrocinador também se acha no direito de não pagar, porque o nome dele não está sendo exibido. E aí, como é que faz? Vocês acham que dinheiro, o cara faz uma mágica e aparece? Isso também vai para os outros setores, né? O pessoal acha que os outros setores da economia pode ficar parado, que o dinheiro vai aparecer. Você vai pegar uma cartola, vai fazer uma mágica e o dinheiro volta e todo mundo vai ter como se sustentar. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que ser racional, a gente tem que pensar. O futebol europeu está voltando aí, volta com restrições, sem torcida, fazendo testes, né? E tem que seguir. Não tem como você ficar parado.
né? Vamos ficar parando, não é a hora, temos que segurar um pouco mais, mas você tem compromissos a cumprir. Então vamos parar, né, para pensar um pouquinho, não ficar tacando pedra, porque dinheiro, e economia e saúde não são adversários, eles são convergentes, um depende do outro, tá? E no caso aí dos clubes de futebol, eles precisam voltar. Porque se não voltar, os jogadores serão afetados, mas principalmente vai ser afetado as outras pessoas que estão nesse meio aí e que são essenciais para o funcionamento dele. Jardineiro, faxineiro, roupeiro, seguranças e outras profissões que estão nessa situação, que ganham, são assalariados e que depende do que os clubes aos quais eles trabalham estejam em exercício para poder ter dinheiro para poder pagá-los, tá? Então vamos segurar um pouquinho mais e pensar.